Vamos à leitura de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. Pessoal, faz tempo que a gente não vem, né? Pra mostrar toda a nossa graça e beleza. Brincadeira, não é pra isso que nós viemos. Viemos para contar um filme que a dona Estela deve ter assistido quantas vezes? Umas 10 vezes ou mais. Qual que é o nome do filme? Ah, não deu pra ouvir. Estrela de Belém. Estrela de Belém na Netflix. Nem estou sendo paga para divulgar, mas vamos lá. Conta qual história esse filme, filha? Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus! E você aprendeu sobre o nascimento de Jesus? O que você aprendeu? Eu aprendi... Deixa eu pensar... Pensa, mas não pensa rápido, que o pessoal não tem muito tempo. Deixa eu ver. Senão tia Elis vai matar a gente por causa do tempo no corpo. Deixa eu ver. Quem que são os pais de Jesus na Terra? Maria e José. E Jesus também é filho de quem? De Deus. E quem que veio falar pra Maria que ela estava grávida? O anjo Gabriel. Gabriel, o anjo Gabriel. Muito bem. O que mais que aparece? Conta qual cidade eles foram pra Maria ter Jesus? Belém, a cidade natal de José. Belém, a cidade natal de José. E você lembra onde Jesus nasceu? Não. Numa estribaria. O que é isso, você sabe? Onde ficam os animais. Onde ficam os cavalos, as ovelhas, as vacas. Aquele filhotinho. Quem que conta a história nesse filme? O burrinho. O burrinho! É um filme muito legal, as crianças vão gostar. Conta de uma forma lúdica a história do nascimento de Jesus. E o que a gente vai comemorar no Natal? Nascimento de Jesus! Nascimento de Jesus! Então, um Feliz Natal para todo mundo da igreja, né? Um beijo. Que o próximo Natal e as próximas festas, as próximas comemorações a gente possa estar junto, né? E fazendo muita bagunça. Isso. Se cuidem, não aglomerem. Não é porque é Natal que a gente pode se descuidar, certo? Um beijo para todo mundo. Tchau! Graça e paz, irmãs e irmãos. Motivo de muita gratidão poder partilhar com vocês da palavra do Senhor Jesus Cristo neste dia tão especial, este quarto domingo do Advento. E o texto que eu quero trazer à meditação para nós é o texto que está no Evangelho segundo Lucas, no primeiro capítulo, dos versículos 46 ao 56. Há algumas traduções que elas param essa perícope no 55, mas na tradução talvez a mais convencional, o texto, a perícope, ela está ali nos versículos 46 a 56, portanto, Evangelho segundo São Lucas, primeiro capítulo, versículos 46 a 56, a palavra do Senhor assim nos diz. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome, e a misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações,
Depôs dos seus tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Esse texto tão belo, tão expressivo, deste 4º domingo de Advento, o texto conhecido como Cântico de Maria, o Canto de Maria, o Magnificat, num tema que eu trago para nós meditarmos, chamado Uma Prévia do Reino do Messias. Não podemos negar que nos meios evangélicos paira um claro distanciamento, quando não uma repulsa, em relação a Maria. O Magnificat, ele aparece raramente quando aparece, e a pessoa de Maria ela é um tanto quanto deixada de lado. Bem sabemos que isso é fruto da história, que infelizmente aponta para um anticatolicismo e também para um anti-evangelicalismo, ou antiprotestantismo, e aqui é claro que as palavras são usadas de forma apenas a ilustrar isso. Muito a despeito não, do que Jesus Cristo nos ensina ali na oração sacerdotal, precisamente em João, no capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um. Nós protestantes, nós temos uma tendência de pensar pouquíssimo em Maria. E não podemos ser arbitrários na leitura da Bíblia, nós não podemos ir deixar de lado algumas coisas diante dos nossos conceitos ou preconceitos. Mas no caso de Maria, há essa evidência no seio protestante e graças a Deus que ele seja louvado também por isso. Nós temos a oportunidade de hoje lembrar um pouco a respeito desta que é a Mãe de Deus, esta pessoa tão importante da nossa fé, das nossas escrituras. Se nós partimos do Magnificat e no seu contexto, fica claro, e esta palavra é interessante para nós pensarmos, que a Mariologia ela é legítima, sim, como um aspecto da Cristologia, pois Cristo vem a nós em alguma coisa, na palavra, no batismo, nos elementos da Santa Ceia, de outra forma na igreja e neste texto e na história da fé, na história do mundo, ele vem no ventre de uma mulher, no ventre da sua mãe, Maria. Nós, fazendo apenas uma leitura bastante rápida, de uma forma talvez uma detida com acuidade, mas passando rapidamente pelo texto em específico, nós vemos que nesse texto não é uma pessoa qualquer que está engrandecendo a Deus, é Maria, mãe de Jesus. Ela confronta quando ela exalta Deus, ela confronta todas as demais aclamações que são em relação aos outros deuses da sua época. E desta forma ela está, portanto, destronando outros deuses. A minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Para Maria, não é apenas aquele Deus que a maioria acredita que existe. Notem isso, irmãos e irmãs. É algo que se torna, é um Deus que se torna eminentemente pessoal. É um Deus que a chama para perto e nela coloca no fruto do seu ventre a salvação da humanidade. Quando Maria se encontra com Isabel, ou Elizabeth, dependendo da tradução que nós tivemos, nós vemos, o texto nos mostra algo belíssimo, que João, o pequeno Batista, no ventre da sua mãe Isabel, ele se remexe e Isabel, portanto, ela compreende que no ventre de Maria, sua prima, está ali a figura do Salvador. Deus se torna, a sua revelação se torna absolutamente pessoal na vida de Maria, portanto, ela não exalta apenas pelo que ela ouve, não quero dizer que isso seja pouco, mas não apenas pelo que ela ouve ou porque ela sabe do seu povo aquilo que foi lhe falado a respeito do seu Deus, mas o seu Deus tem um encontro pessoal com Maria e ele, portanto, a escolhe, e ele escolhe uma adolescente, uma jovem, para ser um motivo de escândalo na sua época, e por que não dizermos que até hoje seria esse motivo de escândalo, ou pensaríamos o que nós? Uma adolescente que ainda não contraiu o matrimônio, aparece grávida e há quem dirá que esta gravidez é fruto de uma ação divina. Será que nós acreditaríamos à unanimidade
Talvez não, eu acredito que possivelmente não. Maria ele escolhe então alguém para ser um motivo de escândalo em seu nome, e aqui, por isso que eu tenho eu chamo isso de uma prévia do reino do Messias, e de uma forma didática, Deus aqui já começa a demonstrar, aliás, é o cunho da história divina, mas ele aqui destaca que ele tomará um partido, ele toma um partido ao lado dos humildes. Já aqui começa a transparecer que logo a seguir é expresso com toda clareza. Deus provoca uma reviravolta na escala de valores da humanidade. Ele escolhe uma humilde serva, quando na realidade poderia ter optado por qualquer jovem, qualquer pessoa, quem quer que fosse da sociedade, da alta sociedade, qualquer sacerdote, qualquer família mais importante. Mas aqui a analogia seja feita ao nascimento de Jesus, que se dará tempos depois. Deus já começa a demonstrar que ele estará ao lado dos humildes. E por isso todos então bendizem e bendizerão Maria, pois mesmo ela não se verificando quaisquer méritos sociais, ela é a porta do tesouro da humanidade. E o texto segue nos dizendo a respeito de uma ação que espelha a história do povo de Israel e que continua agindo na história concreta, optando pela humildade, optando para que seja feito como instrumento nas mãos de Deus alguém que é simples. Algo que nós vemos nos textos também do Antigo Testamento, que nós vemos Deus escolhendo pessoas simples, pessoas que a priori não tinham condições, qualidades. E essa é a maneira de Deus agir de geração em geração. Então ele ergue Maria da sua humildade e transforma-a no instrumento da ação salvífica do mundo. Deus então ele inicia uma inversão escatológica do status social. E há algo nesse texto belíssimo que ele dispersa os soberbos e dá graça àqueles que são humildes. E aqui não se trata, nós devemos ter isso muito claro, não se trata de uma tarefa da parte de Deus de derrubar os poderosos, para no lugar destes poderosos, agindo como esses poderosos, colocar os humildes. Não se trata apenas de mudar os personagens, se trata de mudar o pensamento, a concepção humana, a inversão de valores de Deus. Ela vai muito além dessa visão que nós temos, muitas vezes, na maior parte das vezes, de que há quem diga não, que Deus tira do ímpio para dar para o justo, mas é claro que isso deve ter uma conotação de justiça, porque da parte de Deus tem que vir justiça. Tem que vir a ação de Deus. E na parte de Maria, quando a humilde é exaltada, é para que haja uma ação salvífica de Deus para com relação à humanidade por meio de Jesus Cristo. Portanto, ele toma parte num humilde, ele exalta um humilde para que, a partir de uma humilde no caso, que é Maria, então a salvação virá à humanidade. Ele valoriza justamente aqueles que aos olhos da sociedade, aqueles que aos olhos do status convencional não tem valor, porque nas nossas escalas de valores tem critérios a produção e a posse de bens. Essa é a escala de valores da humanidade, não a de Deus. Irmãos e irmãs, a história da igreja nos mostra que a igreja muitas vezes ela foi conivente com os poderosos para garantir a si mesma. A história da igreja se mostra assim, a história dos crentes. E o cântico de Maria, portanto, ele é um desafio a nós engrandecermos os feitos de Deus, aceitar a fé com humildade, tal como Maria o fez, e sermos instrumentos de Deus. Desafiados a proclamar que Deus não aceita simplesmente nós, ou não nos aceita pela qualidade dos nossos atos, pela nossa origem. Deus não nos aceita por nós sermos, aqui abra-se aspas para compreender a analogia, filhos de Abraão, percebam? Deus não nos aceita pelas nossas qualidades iniciais, Deus nos aceita e nos escolhe pela sua graça para fazer a sua obra salvífica, para cumprir no mundo aquilo que Ele tem prometido à humanidade. Ele nos chama, Ele nos escolhe para cumprirmos, e quando nós reconhecemos essa ação de Deus em nossa vida, essa ação pessoal em nossas vidas, a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma tem que engrandecer ao meu Salvador. Maria, serva humilde,
a quem o Senhor fez tão grandes coisas de que todas as gerações considerarão ela bem-aventurada. Quem era Maria aos olhos da sociedade? Quando é normal que os poderosos exijam e ganham grandes privilégios, o Senhor aplica uma orientação, uma outra lei, uma forma diferente. Ele dá preferência a uma mulher pobre e simples. E a resposta dela é o quê? Se não engrandecer ao Senhor e manifestar a sua alegria de uma forma exultante, exuberante. Tanto a igreja como nós, muito em nossa vida, apostamos. Mesmo que, e quando eu digo isso, eu não falo que é de uma forma ilegítima ou desleal ou uma forma má, mas nós apostamos ao estar do lado dos poderosos, em agradar aos poderosos, agradar quem pode nos dar algo, quem pode nos manter algo, quem pode ser importante para nós. É uma vinculação humana comum. Deus, o Pai, nos escolhe de uma outra forma. Deus, o Pai, Ele vê para exaltar a nossa humildade e volto a dizer, não para que no lugar dos poderosos nós venhamos a entrar para cumprir os mesmos atos que os poderosos cumprem e que são considerados nocivos, não. Para que a partir da nossa exaltação, da nossa exaltação, os atos de Deus sejam engrandecidos. Não nós, não pelas nossas qualidades. Porque somos escolhidos, tal como Maria foi, quem dera nesta proporção, mas somos escolhidos para que se cumpra em nós, através de nós, aquilo que Deus vem fazer à humanidade, a fim de que o seu reino venha, e que o seu reino venha através das nossas vidas, tal como foi usada Maria. E quando nós compreendemos essa ação pessoal de Deus para conosco, o nosso coração tem que se encher de alegria. A explosão de alegria e exaltação em Maria nos encorajam. Nos encorajam por ver uma mulher inexperiente, pobre, que tinha a incumbência de inaugurar uma nova era da humanidade. Ela trazia no ventre o nosso Salvador. A partir de Maria, uma nova realidade. A inauguração da lógica reversa do Cristo. A escolha do humilde para ser exaltado, do pobre, não dos soberbos e poderosos, como a escala de valores humana enxerga. Nos encorajam porque ela certamente seria motivo de escândalo para a sua época e sociedade. Nos fazem lembrar que as medidas de sucesso da nossa caminhada não são mensuradas à luz, elas devem, aliás, ser apenas mensuradas à luz da graça de Cristo. Ou seja, quando recebemos aquilo que não merecemos apenas pela graça. É em Maria que nós vemos uma prévia da perspectiva didática do reino messiânico e a nossa autossuficiência cai. Aos que são necessitados, Ele está disposto a vir nesse advento e neste Natal. Aos que não estão necessitados, Ele não os visita. Que aconteçam, irmãs e irmãos, neste advento e neste Natal, muitas explosões de alegria e exaltações por acreditar, por perceber que a tratativa pessoal do próprio Deus está se aproximando de nós e que por meio de nós, na nossa humildade, Deus pode nos exaltar a fim de que o nome dele seja engrandecido. Não para que nós passemos aos lugares dos poderosos, mas para que na nossa humildade Deus nos visite neste advento. É advento, é esperança. No momento tão conturbado e triste que nós vivemos, Deus nos revigora a esperança. Na nossa humildade, na nossa submissão a Ele, Ele nos chama, Ele quer nos usar para que a sua obra salvífica venha a ser contínua neste lugar onde Ele nos chamou. Que essa esperança do advento queime no nosso coração, brote no nosso coração e que nós possamos cumprir com os nossos chamados. Meu irmão, minha irmã, que Deus te use, que Deus te conceda a sua graça sempre e que Ele te abençoe. Amém.
Eu quero orar com vocês, irmãos e irmãs, mas antes de tudo, agradecer a esta igreja, na pessoa do reverendo Jonas, deste conselho que eu amo, essa igreja que eu amo, que tem realmente uma conexão muito especial. Nós temos com ela, com vocês, uma conexão muito pessoal. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e cada uma de vocês e por essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos dá de nos reunirmos, ainda que de longe, em mais essa oportunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai, pela vida, te louvamos pela graça, te louvamos, Pai, pelo cuidado, Senhor, pelo teu cuidado. Mesmo em tempos tão difíceis, Senhor, nós podemos olhar para trás, para hoje, para agora, e vermos, Senhor, as tuas mãos sobre a nossa vida, sobre os nossos anseios, sobre os nossos familiares, sobre os nossos sonhos, dando-nos paz, dando-nos sabedoria, dando-nos alívio, dando-nos conforto, dando-nos esperança. Obrigado, Deus, pelo período do advento que se renova. Talvez, Senhor, o advento na nossa geração nunca teve tanto simbolismo. Não digo tanta importância, mas talvez para nós nunca foi tão simbólico, Pai. Precisamos de esperança. Precisamos ver essa esperança, Deus, ela se revigorar, retornar aos nossos corações. Porque a nossa esperança, Senhor, não está nas coisas daqui. Claro, todos, cada um tem as suas esperanças no dia a dia. Mas as nossas esperanças verdadeiras, reais, Senhor, elas estão no Senhor da vida. E o Senhor da vida que nos chamou. E que nos chamou, Pai, para perto de si. Que tratou-nos, ó Deus, a partir do momento que nos compreendeu, ó Pai, com os corações abertos e nos tratou, Pai, de uma forma tão pessoal, que colocou em nossas vidas a bênção, Senhor, que colocou em nossas vidas a salvação e que colocou em nossas vidas, Senhor, a Tua graça. Esta, Senhor, que é exemplo de Maria, não pode ser contida em nós mesmos. Senhor, que esta esperança que o Senhor nos traz à luz de Jesus Cristo, nosso Salvador, neste advento, que esta esperança, Senhor, que o Senhor colocou no ventre de Maria para a salvação de todas e todos que nele creem, ela também, Senhor, venha nos revigorar e que em nós, Pai,
haja também essa esperança a fim de que nós possamos reverberar isso, Senhor. E que, como Maria, possamos te glorificar e exultar, porque o Senhor nos exalta enquanto humildes para a fim que nós possamos glorificar o teu nome e levar adiante, Senhor, isto que não pode caber em nós. Salvação e vida abundante, que somente Cristo Jesus pode dar a quem quer que seja. Isto está em nós. Que este, Pai, seja o maior presente de Natal que eu possa oferecer a alguém. Que este, Senhor, seja o maior presente de Natal que esta irmã, que este irmão possa oferecer a alguém. Falar do Cristo, a boa nova, a salvação, a esperança e a vida. Que, sendo assim, Senhor, possamos ser usados e usadas por Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Oramos no nome de Cristo Jesus, a esperança de todas e todos, não somente ontem nem hoje, mas para sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que não se mede nem se explica do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todas e todos vocês, IPI do Cambuci, e toda a Igreja de Cristo que se espalha sobre a face da terra, não hoje apenas, mas para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e todas. Um grande privilégio, com muito carinho e amor. Um beijo no coração de vocês. De seu Pai